Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos juntos, trazendo sempre uma palavra nesse tempo de pandemia, do coronavírus, e o que a palavra de Deus nos traz como fundamento desse período. O que devemos fazer? Estamos sempre trabalhando na necessidade de interceder, de clamar. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o profeta Ezequiel, no seu capítulo 33. É um dos capítulos mais interessantes sobre essa questão da intercessão, de orar a Deus por um tempo difícil. Vejamos o que diz a palavra. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Tentando explicar o contexto. A definição de atalaia, na verdade, atalaia significa aquele que vigia, aquele que observa. É isso que a Bíblia apresenta como o atalaia. É o que vigia, é o que observa. Em outras palavras, é aquele que intercede, é o intercessor do povo, é o intercessor das nações. Segunda coisa interessante, a Bíblia diz que o intercessor, o atalaia, é alguém que é constituído por Deus. Você pode ver isso claramente no verso 2, quando a palavra nos diz, no versículo 2, lá na parte final, quando diz assim: e o constituir por seu atalaia, e o constituir por seu, aquele que avisa, o constituir para ser aquele que observa as coisas e trazer da parte de Deus uma solução. Atalaia, portanto, é o que vigia e é o que observa. E precisa ser constituído por Deus. Que maravilha sabermos que Deus tem prazer em constituir seus atalaias, seus observadores, seus vigias sobre a terra. Nesse período difícil, a terra precisa de fato de muitos atalaias. Eu rogo a Deus que você seja um atalaia de Deus, um vigia do Senhor, um observador das coisas do Senhor nesse tempo de pandemia. Mas qual é a missão de um atalaia? Qual é a missão de um observador da parte de Deus? Qual é a missão de um vigia constituído por Deus neste tempo? Pelo menos 3 são as missões de um atalaia. Primeira, versículo 3, observe. O atalaia é aquele que percebe o que está por acontecer. O atalaia é aquele que percebe o que está por acontecer. Deus sempre vai dar evidências do que vai acontecer. A Bíblia diz assim: e vendo ele que a espada vem sobre a terra. Entenda como espada a palavra de Deus manifestada. Entenda como palavra a permissão de Deus para que certas coisas aconteçam sobre a terra. E a Bíblia diz que o atalaia, ele percebe o que está por acontecer. Ele tem que ter sensibilidade do que vai acontecer sobre a terra. Em outras palavras, tudo que está acontecendo hoje na terra, o Senhor já tinha dado aos seus atalaias a percepção do que ia acontecer. Ele já tinha manifestado sensibilidade aos seus atalaias do que ia acontecer. Nunca seremos pegos de surpresa. Se formos pegos de surpresa, houve uma deficiência na nossa vida como atalaias de Deus. Porque uma das missões do atalaia é perceber o que vai acontecer. Segundo, a missão de um atalaia, no versículo 3. Olha, e vendo que a espada vem sobre a terra, ou seja, perceber o que vai acontecer, tocar a trombeta. Esta é a sua segunda missão, tocar a trombeta. A trombeta servia como
alerta, como um aviso, como uma sirene dizendo: o perigo se aproxima. A missão do atalaia naquela época era perceber o que ia acontecer e imediatamente ele tocava a trombeta dizendo: vem perigo, perigo à vista, perigo se aproxima. Esta é a missão do atalaia. Terceira missão do atalaia, versículo 3, avisar o povo. Avisar o povo. O Senhor diz: vendo ele que a espada vem, ou seja, perceber o que vai acontecer, tocar a trombeta, ou seja, dar um sinal de alerta do que vai acontecer, e terceiro, avisar o povo. O intercessor percebe o que vai acontecer. O intercessor toca a trombeta, alertando o perigo, e o intercessor avisa o povo. Mas quais são os perigos na vida de um atalaia? Quais são os perigos quando nós somos colocados por Deus nessa terra para orar e para interceder? Quais são os perigos que nós enfrentamos, nós, como atalaias de Deus? Eu encontrei pelo menos 2 perigos. Primeiro perigo, no versículo 6. Primeiro perigo é não percebermos o que está acontecendo. Versículo 6 diz assim: olha, mas se o atalaia vir que vem a espada, em outras palavras, ele precisa perceber que a espada vem, ele precisa perceber que o perigo vem. Por isso, um dos perigos na vida de um atalaia é não perceber o que está acontecendo, não perceber o que vai acontecer. Segundo perigo na vida de um atalaia, não tocar a trombeta. Se relaxarmos na percepção do que vai acontecer, se negligenciarmos no tocar da trombeta, que significa avisar o povo desta terra que o perigo está chegando. São os 2 perigos na vida de um intercessor, na vida de um atalaia. Não perceber o perigo. Segundo, não tocar a trombeta, que quer dizer não avisar o povo que a desgraça vem. O que o Senhor espera de cada um de nós como um atalaia de Deus? Você é um atalaia de Deus. A senhora é uma atalaia de Deus. Você jovem, rapaz, moça, adolescente, você é um atalaia do Senhor. E o que é que o Senhor espera de cada um de nós como atalaia? Observe no versículo 7. 2 coisas ele espera de um atalaia. Versículo 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, observe agora, em primeiro lugar, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca. Antes da tragédia, Deus sempre libera para o seu povo uma palavra. Mas alguém pode dizer: mas pastor, eu não percebi esta chegada da palavra. O que aconteceu foi algo assim imprevisível. Nada é imprevisível. Nada o Senhor oculta dos seus profetas nesta terra. Nada o Senhor oculta dos seus intercessores nesta terra. Nada o Senhor oculta da sua igreja nesta terra. O problema é que nem sempre estamos prontos para ouvir a palavra do nosso Deus. Segundo, versículo 7, e lhe darás aviso da minha parte. Tu ouvirás a minha palavra. Segundo, tu darás aviso da minha parte. Em outras palavras, tudo o que está acontecendo nesta terra. A gente percebe a igreja às vezes aflita, a igreja abatida, a igreja um pouco escondida, a igreja um pouco amedrontada. Tudo o que está acontecendo nesta terra, Deus nos avisou antes como igreja, Deus procurou nos revelar antes como igreja. Houve sim, por parte nossa como igreja nesta terra, negligência e sensibilidade de ouvir a palavra de Deus, e houve sim negligência exatamente em dar o aviso da parte de Deus. Versículo 8. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade,
mas o seu sangue eu demandarei de ti, ou seja, eu colocarei na tua conta. Tempo. Este período não é só um período de consolo. Este período é um período da igreja, de cada um de nós, dizer às pessoas desta terra: o Senhor Deus está exigindo desta terra uma genuína conversão, uma genuína mudança, permuta de vida. E se aí o perverso, ou seja, aquele que não está perceptível à voz de Deus, se ele não mudar de vida, ele morrerá, ele será engolido pelas tragédias desta terra. A igreja, ela tem que avisar ao perverso que Deus está exigindo neste tempo conversão. Deus está exigindo neste tempo que a humanidade se aproxime de Deus, que a humanidade volte-se para Deus. Tudo isso está sendo ensinado agora nessa pandemia. Cabe a nós, como atalaias do Senhor, termos a coragem de falar aos ímpios, temos a coragem de falarmos às pessoas. Este tempo, Deus está exigindo de cada morador desta terra que se volte ao seu Criador. E versículo 9: mas se falares ao perverso, para avisar o seu caminho, para que dele se desvie, e dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Mas tu livraste a tua alma. Ou seja, o Senhor não vai colocar na nossa conta. Se nós ouvimos a voz de Deus, se nós sinalizamos para a terra perigo à vista, se nós falamos ao perverso, se nós falamos aos moradores desta terra, Deus está exigindo uma reaproximação com Ele, e para muitos uma aproximação com Ele. Se essas pessoas ouviram a voz da igreja, e se elas não se converterem nesse tempo, morrendo o perverso, não temos culpa nenhuma. O Senhor não colocará na nossa conta essa demanda. Por isso eu lhe estimulo, nesses dias, a comportar-se como um atalaia de Deus. A igreja não pode ficar amedrontada neste canto, fugindo da responsabilidade da voz profética deste tempo. A igreja não pode ser imprudente. Imprudência, não. Lavar sempre as mãos, sim. Fugir da missão como um atalaia de Deus, jamais. Porque só a igreja tem solução para esta terra. Que Deus abençoe sua vida como um verdadeiro atalaia de Deus.